Nós começamos na semana passada uma nova série na carta de Pedro, Firmes na Graça. Nessa manhã chegamos ao capítulo, ainda no capítulo 1, agora ao versículo de número 3. E vamos, se Deus quiser, assim nos permitir, até o versículo de número 9. Então abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Pela sua providência, quis o Senhor que exatamente o texto caísse num domingo de Páscoa, onde o texto fala não apenas da ressurreição, mas das implicações dessa ressurreição para a nossa vida diária. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs invadiram a Áustria e fizeram vários prisioneiros. Entre os prisioneiros estava Viktor Frankl, um homem que ficaria famoso tempos depois, através de um livro que seria mundialmente conhecido, intitulado Em Busca do Sentido. Livro no qual ele narra as suas experiências naquele exílio e pelos centros nos quais ele passou. Conta a sua própria experiência e de tantos outros cativos. E marcado então por aquela experiência de sofrimento extremamente marcada pela dor, ele desenvolve então o que ele chamou de logoterapia. Isto é, uma terapia orientada pelo significado. Ele percebera, enquanto estivera ali, nos campos de concentração, que aquelas pessoas que não tinham uma esperança além da prisão, aquelas que depositavam a sua vida e o significado na sua vida nas coisas efêmeras, como um prazer, conforto, ou aquelas pessoas que perderam a esperança, que já não mais acreditavam que sairiam daquele lugar, ou aquelas pessoas que tinham uma determinada esperança de que um dia sairia, mas percebia que aquele dia nunca estava chegando. Essas pessoas normalmente começavam a desfinhar.
O seu sofrimento era atenuado. E ele conta a história de muitos, que inclusive morreram, enquanto lutavam contra o sofrimento e a dor de estar em um exílio. Ele dizia então, que pessoas que têm um sentido, ou que são guiadas por um sentido, essas pessoas conseguem responder de maneira mais digna e com mais vigor e força os sofrimentos desse mundo. E parece uma proposta razoável, mas ainda requer o entendimento de uma coisa importante. Mas o que dá sentido à vida? A vida precisa de um propósito, de um sentido, mas para onde a vida caminha? Qual é o significado da vida? Na verdade, para onde essa história está caminhando? Mais importante do que isso, para onde a vida vai? Para onde você está caminhando? Não basta apenas achar ou buscar um sentido para a vida, é necessário achar o sentido certo da vida, o propósito certo da vida. O apóstolo Pedro, então, na sua carta, depois de abrir a sua carta, mostrando a identidade dos seus leitores, eles são eleitos por Cristo Jesus, por Deus, na pessoa de Cristo Jesus, depois de mostrar que eles viveriam então como forasteiros naquele mundo, e que isso os colocaria inclusive em situações de perigo e evidentemente de sofrimento. Agora ele se volta para um tema importante para os seus leitores. Aquele mundo era um mundo quebrado, marcado pelo sofrimento, mas sobretudo era um mundo de desesperança. E ele sabia que os seus leitores poderiam ser tentados a serem levados pelo espírito dessa época e serem tomados pela desesperança. Desesperança essa que poderia aumentar ainda mais diante do sofrimento e de tantas perdas vividas até aquele momento. Se os comentaristas estão certos de que eles foram dispersos, literalmente, então nós estamos falando de pessoas que talvez tiveram que deixar para trás famílias, bens, e começar uma nova vida de uma nova terra marcada pela perseguição, o ostracismo social e o sofrimento. E o que está à sua volta? A desesperança. Então agora o apóstolo Pedro se volta para eles, mais uma vez falando da identidade. E agora mostrando que a sua identidade está conectada a uma nova vida que o Senhor fez surgir. E que essa nova vida, por sua vez, desemboca em uma herança imperdível. E essa herança imperdível, por sua vez, deveria terminar ou levá-los até uma alegria indescritível. Sim, mesmo diante do sofrimento. Então o tema dessa mensagem é esse: uma viva esperança. E veremos que Deus te regenerou para uma herança imperdível em Cristo Jesus. Veremos isso do versos 3 até 5. Em segundo lugar, veremos que Deus te regenerou para uma alegria indescritível em Cristo. E veremos isso nos versos 6 a 9. Leve então seus olhos até os versos de número 3 até 5. O apóstolo Paulo começa então dizendo que Deus, conforme a sua grande misericórdia, rica misericórdia, Ele nos regenerou. Isto é, Ele nos deu nova vida. Nos trouxe a uma nova existência. É verdade que talvez alguns ali já tinham perdido o próprio pai, ou deixou o próprio pai para trás.
Talvez tenha perdido toda a herança, porque naquela época tudo que você tem são terras e tudo mais. E agora então Pedro diz: mas Deus, o nosso Pai, deu nova vida a vocês, deu um novo reino a vocês, e dará uma nova terra, uma nova herança a vocês. Por isso que depois de dizer que Deus nos regenerou pelo mesmo poder que trouxe Cristo de volta à vida, ele diz isso, que Deus fez isso com 3 propósitos em mente. Esses propósitos são marcados na língua original por uma preposição. A língua portuguesa ainda faz uma captação dessa preposição. E observe vocês que o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, primeiro, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Segundo, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar em terceiro, para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Deus nos regenerou, nos deu nova vida, diz Pedro, em um primeiro momento, para que a gente possa desfrutar, abraçar essas 3 coisas. A primeira, então, é exatamente essa esperança viva. E por que o apóstolo Pedro faz questão de qualificar a esperança? Ele quer então fazer um contraste bem claro entre a esperança que o Evangelho produz e a esperança que está presente nesse mundo. Se de um lado a esperança que Deus nos apresenta é uma esperança viva, por outro lado, a esperança do espírito da nossa época é uma esperança morta. Sim, Sófocles, que foi um grande escritor grego, principalmente de tragédias, e que viveu antes de Cristo, ele falando sobre um dos seus principais personagens, ele diz sobre esse personagem que a primeira coisa melhor que poderia ter acontecido com ele, seria ele não ter nascido. A segunda coisa melhor que poderia ter acontecido com ele, seria ele ter morrido no parto. E essa desesperança, esse pessimismo, ele está presente lá na cultura grega, porque eles entendiam essa vida como uma vida marcada pela dor, ao mesmo tempo que eles não tinham qualquer tipo de esperança de uma nova vida futura. Então, de um lado, eles se entregavam aos prazeres, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Por outro lado, eles eram tomados por um pessimismo. O presente é marcado pela dor, o futuro é incerto e obscuro. Então a melhor coisa era nem mesmo ter vindo ao mundo. E sabe, meus irmãos, eco dessa mesma desesperança ainda reverberam na cultura moderna. A prova disso é que as taxas de ansiedade, de depressão, de angústia e, sobretudo, de suicídio só aumentam no mundo que nós vivemos. Isso ficou ainda mais escancarado com a pandemia que nós enfrentamos nos últimos anos. Muitos estudiosos têm se debruçado para estudar essa matéria. Por que muitas pessoas estão tirando a própria vida? Alguns têm dito que isso talvez seja fruto do tempo que nós vivemos, onde o desemprego só aumenta. A nossa economia sofre de todos os lados em âmbito mundial. Mas, curiosamente, nós observamos que essas taxas, elas não estão sendo acrescidas de uma maneira exponencial, exatamente nas classes mais baixas. Ademais, você pode observar, olhando o mundo à sua volta, pense em você mesmo.
como era a sua infância e como é a sua vida hoje em termos de saúde, de conforto, de dinheiro, de bem-estar que você pode comprar. Nós nunca, talvez, na história, tivemos tantos elementos para o bem-estar, para nos sentirmos bem. Mas ainda assim, as pessoas estão preferindo morrer a viver. E por quê? Porque a grande verdade é que uma desesperança tem assolado o mundo. E por que isso tem acontecido? Ou como que isso aconteceu? Voltando então ao mundo antigo, você vai perceber que lá no mundo antigo os gregos postulavam a história como sendo cíclica. Eles diziam que a história é uma repetição de eventos, ad infinitum. O cristianismo veio e quebrou esse ciclo. E disse: não, a história não é uma repetição de eventos, a história não é cíclica. Ao contrário, a história caminha para um telos, a história caminha para um fim. E esse fim será marcado pela volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E na verdade, esse fim vai ser um novo começo, uma nova vida surgirá a partir de Cristo Jesus, e esse mundo quebrado será restaurado, e nós vamos viver em um novo céu e uma nova terra. Mas o iluminismo se voltou contra isso. E começou-se então a dizer que, na verdade, nós devemos manter essa ideia de ordem e progresso. Lembra dessa frase, né? Positivista. Ordem e progresso. Mas nós não precisamos de Deus para isso. E o evangelho secular, então, tirou Deus da jogada. E as pessoas começaram a dizer e a escrever que nós não precisamos de Deus para guiar a história ou o progresso. Toda a inteligência, toda a criatividade, toda a coragem que precisamos está diante de nós. E se nós então nos dedicarmos, nós podemos construir um mundo muito melhor por nós mesmos e sem Deus. Mais recentemente, acreditava-se que se você colocar um MacBook na mesa, em alguma garagem do Vale do Silício, se você conectar esse MacBook à internet, e se você então agora chamar um nerd que acabou de sair da faculdade, ou que nem completou o seu curso, e der a ele todas as condições, nessa nova startup, ele, através da tecnologia, vai achar as soluções para tudo nesse mundo. Sim, nós podemos criar um mundo perfeito através do avanço tecnológico. Você acha que o potencial de precisão e de perfeição da Apple veio da onde? E a ideia é que sim, nós não precisamos de Deus. Nós podemos criar um mundo melhor por nós mesmos. Você já sabe. As grandes guerras, as grandes depressões econômicas causadas pelo egoísmo do ser humano, recentemente a pandemia, ainda em curso a guerra na Rússia ou na Ucrânia, expôs a grande realidade que esse mundo não é um bom lugar para se colocar a esperança. Agora, se o evangelho secular tirou Deus da jogada, o que sobrou? E esse é o ponto. A desesperança, ela assola o mundo, porque agora as pessoas não têm mais a quem se agarrar, a quem buscar. Karl Marx dizia que a religião, por apresentar essa vida depois da morte, essa vida boa, era o ópio do povo. Mas nem isso mais tem. Nem isso mais para tranquilizar, supondo que ele pudesse estar certo, tem. E agora o que resta? Não resta nada. Não há a quem você se apegar.
não há com quem você conversar, não há onde você colocar a sua esperança. E agora é exatamente nessa mesma situação que o mundo no qual Pedro escreve vive. E agora ele escreve essa mensagem para deixar claro que, assim como seus leitores, nós não podemos ser levados por esse pessimismo, levados por esse desespero. Ao contrário, nós temos uma esperança viva, real. E ele diz: essa viva esperança deve guiar a vida de vocês. E o que é essa esperança? Em 3 frases. Essa esperança é que, em Cristo, as suas coisas ruins se tornam boas, as suas coisas boas nunca poderão ser perdidas, e as melhores coisas ainda estão por vir. E agora, para descrever isso, o apóstolo Pedro usa as palavras mais fortes que ele poderia encontrar para descrever o que é essa esperança, que é tão certa no futuro como foi a ressurreição de Cristo no passado. E ele diz então que essa esperança, ela nunca perecerá, isto é, ela nunca será tocada pela morte. Ele diz que essa esperança é fundamentada em uma herança, e essa herança nunca estragará. Ou seja, ela nunca será maculada pelo mal. Ele diz que essa viva esperança está fundamentada em uma herança, e essa herança nunca desaparecerá. Dito de outro modo, ela nunca será deteriorada pelo tempo. Ela será guardada de maneira incorruptível para você. E veja, é Deus que guarda essa herança. É Deus que guarda essa herança. Isso já seria extraordinário, né? Acho que você já se sentiria seguro em saber que a sua herança está nas mãos da pessoa mais forte e poderosa desse universo. Mais do que das histórias de quadrinho ou dos filmes que você gosta. Agora pense comigo. Imagine que você deseja deixar uma herança para o seu filho. Você teme como será a vida no mundo depois que você partir. Então você começa a juntar as suas economias. Você pesquisa os bancos mais seguros. E você vai então no banco, e quando chega lá, você coloca boa parte das suas reservas nesse banco, nos investimentos mais rentáveis possível, mas ao mesmo tempo mais seguros possível. De que adiantaria tudo isso se nem mesmo antes de casar e sair de casa o seu filho morresse? Toda a sua herança teria sido guardada à toa. Então agora veja que coisa extraordinária Pedro diz. Porque Pedro diz não apenas que Deus guarda a nossa herança, mas que Deus protege a nossa vida, protege a nossa fé, até que nós cheguemos na herança e coloquemos a mão nela. Até que você chegue lá, Pedro diz, você vai ser guardado pelo Senhor. Você vai ser protegido pelo Senhor. Ele já está antecipando o que ele vai dizer. Sim, meus irmãos, é verdade que até lá você vai sofrer os mais terríveis ataques do diabo. Sim, é verdade que até lá você vai sofrer as mais terríveis tentações do seu coração idólatra. Sim, é verdade que até lá você vai sofrer os piores sofrimentos da sua alma, seja ela no aspecto emocional ou até mesmo que desemboque em questões físicas. Mas o que Pedro está dizendo para você, usando termos militares, é que Deus vai te proteger até que você chegue lá. Ele não vai guardar apenas a sua herança, Ele vai guardar você para a sua herança.
Então preste atenção para que você entenda o ponto de Pedro. E esse é o ponto de Pedro. O poder de Deus protege das provações, dos sofrimentos, mas protege você, guarda você daquilo que faria cair diante das provações e dos sofrimentos. Isso é a incredulidade. Deus não te protege que você caia em sofrimento, mas Deus te protege para que você não caia diante do sofrimento. Ele guarda a sua fé. Ele sustenta você. Ele sustenta os seus passos. Você pode cambalear, mas você nunca vai cair. E durante todo esse texto, Pedro coloca Deus como sendo o agente ativo para fazer isso. É Deus que produz essas coisas. Porque você desistiria e abandonaria na primeira oportunidade, mas Deus persevera por você. Deus está ao seu lado. E essa é a grande esperança do Evangelho. Em Cristo as coisas ruins se tornam boas. Em Cristo suas coisas boas nunca podem ser perdidas. E em Cristo as melhores coisas ainda estão por vir. Bem, o que isso muda em nossa vida, meus irmãos? Pelo menos duas coisas. O mundo hoje se afundou pelas razões que eu acabei de dizer a vocês, pelo menos em dois problemas. O primeiro é a falta de esperança. O segundo é a falsa esperança. A falta de esperança tem levado as pessoas ao desespero diante de todo esse colapso que nós estamos vendo no mundo em todos os aspectos: moral, econômico, social. As pessoas estão desesperadas, porque elas estão sem esperança. Concentre-se no que você pode controlar, aceite o que você não pode e siga em frente sem lamentar. Essa tem sido a proposta do estoicismo, que tem sido resgatado como uma possibilidade de responder a esse mundo de desesperança. Seja forte. Aquilo que você pode controlar com as suas mãos, controle. Aquilo que foge, escapa ao seu controle, simplesmente ignore. Siga em frente. Mantenha-se firme naquilo que você pode controlar. Mas a Bíblia não diz que você não pode lamentar. Assim como não diz que você controla as coisas. A gente acabou de sair de uma série sobre lamento. O que a Bíblia diz é que você deve lamentar e se entristecer, mas não como quem não tem esperança. E eu aposto todas as minhas fichas que isso faz toda a diferença. Você pode chorar e você pode lamentar, mas não como quem não tem esperança. E quando você lamenta como quem tem esperança, o seu lamento é de outra natureza. Sabe, Pedro não quer que eles simplesmente ignorem o sofrimento, como se ele não fosse real. Eles não vão suportar isso. Pedro não quer também que eles se entreguem ao pessimismo e à desesperança da sua época. Isso não traz conforto, isso não gera vida. Pedro quer que eles permaneçam firmes diante do sofrimento, lamente, mas faça isso como quem tem uma viva esperança. Uma viva esperança. Mas além disso, esse mundo tem se perdido em uma segunda questão, nas falsas esperanças. Como o evangelho secular tirou Deus da jogada, o coração do homem, pelo seu senso da divindade
e seu desejo de satisfação, então começou desesperadamente buscar bem-estar, alegria, segurança em outros lugares. E para romper a linha do desespero, as pessoas estão se entregando à bebida, ao sexo, ao consumo, ao trabalho, ao sucesso. E elas saem de um ídolo para o outro, de um ídolo para o outro. E Pedro diz: você não, crente, porque você não precisa disso. Você já tem uma viva esperança. Você não precisa dessa falsa esperança. Triste saber, né? Que a gente foi tomado por esse pessimismo e esse desespero do mundo e estamos buscando esperança em tantos lugares. É falsa, é morta essa esperança, Pedro diz a você. Você é um tolo em abraçá-la, enquanto você despreza essa viva esperança. Mas a gente quer significado, segurança, bem-estar, satisfação. Percebe como o secularismo às vezes adentra na nossa casa e na nossa mente e na nossa própria vida e a gente nem percebe? Isso não é coisa de alguém que diz assim, essa mesa de ceia, de domingo de Páscoa, isso não existe porque Cristo na verdade nem sequer existiu, ou se existiu ele nunca foi Deus. Há quem negue a fé dessa maneira, mas há quem negue a fé, abraçando os ídolos desse mundo e rejeitando a esperança viva. E isso está mais presente em nós do que nós imaginamos. Mas Pedro continua e agora nós chegamos à segunda parte. E Pedro diz que Deus te regenerou para uma alegria indescritível em Cristo. Ele diz assim, nisso, isto é, nessa esperança fundamentada na herança, que é obra da regeneração de Deus em você, vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra, quando Cristo Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro então começa dizendo que você deve olhar para o que Cristo fez. E agora você vai olhar para a sua realidade à luz dessa viva esperança. E se você agora olhar tudo mais à luz dessa viva esperança, você vai se alegrar em Cristo a despeito das circunstâncias. Agora, por que essa alegria é indescritível? Porque, de certo modo, ela é paradoxal. Tim Keller observou isso e mostrou que, de fato, Pedro está apresentando aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Pedro não está dizendo assim, você estava angustiado, mas agora você está exultante. Ou ele não diz, você estava exultante, mas agora você está angustiado. Ele diz, não é uma coisa ou outra. Ele diz, é uma coisa e outra. Vocês exultam enquanto estão sofrendo. E isso aqui não é masoquismo. Isso aqui não é estoicismo. Não, isso aqui é a esperança do Evangelho. Mas como que isso pode se dar? Como pode ser isso possível? Como ao mesmo tempo você pode se alegrar enquanto sofre? Pedro sabe que se você colocar a sua esperança nas circunstâncias dessa vida, enquanto elas forem boas,
você vai se alegrar. No entanto, quando elas forem ruins, você vai se entristecer. Então vai ser sempre uma coisa ou outra. Agora Pedro diz que se você colocar o seu coração em Cristo, se você colocar a sua alegria em Cristo, se você enraizar a sua vida em Cristo, e Ele for todo o seu tesouro, tudo que você tem, tudo que você precisa, se Ele for a satisfação da sua vida, se Ele for a razão do seu bem-estar, se Ele for a sua própria segurança, então se você fizer isso, mesmo que você esteja passando por sofrimento, você ainda vai ter motivo de se alegrar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu disse a vocês quando eu expus Romanos capítulo de número 5, o texto que estava na nossa liturgia. Pedro, assim como Paulo, está agora apresentando para você uma reorientação escatológica. De tal maneira que agora você vê o sofrimento com outros olhos. De tal maneira que essas duas coisas, aparentemente paradoxais, elas podem ser uma realidade na sua vida. Alegria e sofrimento andando juntos. Pastor, isso ainda parece masoquismo. Isso ainda parece estoicismo. Parece a turma do coach aí, que agora está vindo com essa mensagem aí que você deve seguir em frente, se portar com o que você consegue dominar, esqueceu tudo mais e seja forte e vá em frente. Deixe-me então dar exemplo. Quando você perde o emprego, você não fica alegre porque você perdeu o emprego. Você se alegra em saber que um dia você vai trabalhar no reino de Cristo e o serviço lá não vai ser como um mundo caído, marcado pelo cansaço do seu corpo limitado, pelas injustiças do mundo da negociação e por toda a falta de prazer naquilo que você faz. Quando você adoece, você não se alegra porque você adoeceu, você se alegra na esperança de que um dia você vai viver sem nenhum efeito da queda em seu corpo. Quando você está deprimido, você não se alegra porque você está deprimido, você se alegra com a esperança de que um dia o Senhor vai arrancar do seu coração toda a tristeza, toda a dor, de uma vez por todas. Quando você tem os seus relacionamentos quebrados, quer seja com o cônjuge, quer seja com o filho, quer seja lá com quem for, você não se alegra pelas inimizades, você se alegra porque você vai viver em um mundo onde haverá plena e perfeita comunhão com Deus e com todo mundo à sua volta. Então, quando você está passando pelo sofrimento, ele serve para você como uma espécie de binóculo para que você olhe para o céu, para que os seus olhos se voltem novamente para a esperança futura. E eu digo a vocês, o sofrimento é o que mais nos faz perceber isso. Nunca nós olhamos tanto para o que Cristo é e o que Ele vai fazer, quando nós somos decepcionados com os ídolos do nosso coração. Quando nós nos deparamos com esse mundo quebrado. Nós então olhamos para o céu. E Pedro não quer então que você tenha essa atitude de negar estoicamente as dificuldades. Não. Ele quer que você lamente. Porque de fato a dor é real. O budismo diz que você, na verdade, tem que tirar essa ideia de dor da cabeça. Trabalhar no seu espírito para que você chegue a uma espécie de nirvana e consiga então lidar melhor com isso. Mas a dor é real. Você sabe disso. Mas você pode sim se regozijar no Senhor, na certeza de que esse sofrimento, diz Pedro,
é por um pouco tempo. É real, mas ele vai ser engolido na volta de Cristo. É real, mas ele vai ser exterminado na volta de Cristo. E o Senhor virá para enxugar do nosso rosto toda lágrima, cumprir o seu propósito. Mas Pedro diz que além disso, esse sofrimento tem esse efeito de produzir em nós uma fé mais pura. O sofrimento, então, ele diz Pedro, ele é como um crisol da nossa fé, que purifica a nossa fé. E agora ele compara então a nossa fé como ouro. E se você for num garimpo, com certeza, você comprar uma pedra de ouro e querer vendê-la na sua forma bruta, eles não vão te pagar o peso que você verá na balança. Eles sabem que naquela pedra bruta ainda há impureza. Aquela pedra terá que ser levada a uma temperatura, aquecida a uma temperatura de mais ou menos 1000 graus, para que as impurezas sejam queimadas, para que apenas o puro ouro permaneça. E agora Pedro usa essa ilustração para dizer, olha, é isso que vai acontecer. E é isso que acontece diante do sofrimento. O Senhor vai tirando as impurezas da nossa fé, da nossa própria vida. A provação tem esse efeito de purificar a nossa fé. E você diz, Senhor, que coisa dolorosa em tirar isso tudo da gente. É por isso mesmo, é porque o seu coração está nas coisas daqui. Você não quer perder essas coisas, por isso que você luta tanto, por isso que você acha que é tão difícil ter que purificar e tirar as impurezas, porque você ama essas coisas. Mas o Senhor está te preparando para a pessoa que Ele vai passar a eternidade. Deus está te formando a imagem de Cristo. E Ele diz, isso tem um propósito ainda maior, meus irmãos. Não é apenas para vocês viverem bem nesse mundo. Não é apenas para vocês terem uma fé purificada, mas para que Cristo seja glorificado na vida de vocês. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar no novo céus e na nova terra. Nós vamos olhar toda aquela cidade que Cristo já está construindo no céu e que Ele vai trazer para nós, para esse mundo restaurado. Ah, meus irmãos, quando você chegar lá e você ver tudo aquilo, quando Cristo revelar a sua glória, você vai se encantar e se alegrar com tudo isso. O contraste agora entre esse mundo e o porvir. E agora Pedro diz que então Cristo vai ser glorificado, louvado e honrado. Mas isso ainda é uma coisa futura. Agora, Pedro gosta de dizer umas coisas paradoxais e terríveis, né? Porque ele diz assim, para que vocês não pensem que essa é uma mensagem apenas para o futuro, e que tira vocês da realidade presente, não é curioso que vocês nunca viram a Cristo, mas vocês amam a Cristo? E não é curioso que vocês nunca viram a Cristo, mas vocês se alegram em Cristo? A cada dia que essas coisas vão acontecendo em vocês, que Deus vai purificando a fé de vocês, que Deus vai destruindo esses ídolos e vai se aproximando dEle, cada vez mais vocês o amam e se alegram nele. Eles não tiveram o privilégio de Pedro de andar com Jesus, de ver a Jesus, de abraçar a Jesus, de tocar em Jesus. Mas não é curioso que mesmo sem tudo isso, Pedro não está dizendo que eles devem se exultar. Na língua original, a ideia é que eles já fazem isso. Eles já exultam em Cristo. Eles já se alegram em Cristo. E eles já amam a Cristo, mesmo sem ter visto o nosso Cristo. Antes de morrer e depois morto, ressurreto.
Isso é uma coisa extraordinária. E é Pedro dizendo: então, gente, vocês achavam que ia ficar sozinhos nessa, né? O Espírito Santo de Deus, então, está trabalhando tanto em vocês, que Ele está produzindo essas coisas. Ele está produzindo amor por Cristo. Ele está produzindo alegria em Cristo. Vocês já podem ver os frutos dessa herança. Já pode perceber algumas coisas do que vocês vão ter lá. Essa alegria já é presente hoje. Esse amor já pode ser sentido e experimentado em um grau maior do que vocês podem imaginar. Pedro dirá mais à frente que essa esperança não é só uma esperança do futuro. Essa esperança é uma esperança que vem do futuro. Porque Pedro mostrará que Cristo virá, e essa ressurreição então promete não apenas um consolo para esse mundo quebrado, mas promete também um mundo que nós sempre desejamos e nunca tivemos. Deixe-me encerrar com uma história. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que fica ali na divisa entre Canadá e Estados Unidos. Então ele começou a travessia e foi até o final e voltou. Esse era um show comum à parte para os visitantes. Quando ele retornou, todo mundo se alegrou, aplaudiu. Ele então se aproximou da multidão, fitou os olhos em uma mulher. E então, se voltando para ela, disse assim: a senhora acredita que eu consigo ir lá de novo e voltar? E ela disse: é claro que sim. É impressionante a maneira tão equilibrada que você anda nessa corda, nesse cabo de aço. Você pouco balança. E ele disse: a senhora acredita que eu também consigo ir lá e voltar com uma pessoa nas minhas costas? E ela sabia, ou pelo menos tinha ouvido falar, de que isso já tinha acontecido. E conta-se então a história de que ela disse: é claro. Ele então se aproximou, deu 2 passos em direção a ela, estendeu a mão e disse: a senhora se importa de me ajudar no próximo número, subindo nas minhas costas? Ela deu 2 passos para trás, encolheu as mãos e disse: imagina! De jeito nenhum! Sabe, irmãos, ela acreditava, mas ela não confiava. Ela acreditava, mas não ao ponto de confiar. Eu não tenho dúvidas que vocês acreditam que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, que Ele é um homem histórico. Eu não acredito que o secularismo chegou ao ponto na mente de vocês negarem que Ele de fato é Deus, fez milagres. Eu sei que vocês acreditam em todas essas coisas. Eu sei que vocês acreditam na ressurreição dos mortos, na vida eterna, na glória com o Senhor. O que nós precisamos é acreditar a ponto de confiar. O que Pedro quer não é apenas que eles saibam dessas verdades que traz grande esperança. O que Pedro quer é que eles
confiem nessas verdades que traz uma viva esperança. E que eles vivam à luz dessa verdade que traz uma viva esperança. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que você ore por você enquanto a gente caminha para participar da mesa do